Então, mais uma vez, o Prisma Podcast está saindo, nosso terceiro episódio, e hoje muito feliz porque a gente está em casa. Hoje é o nosso estúdio e é uma novidade que a gente ainda está aprendendo a lidar. E hoje recebendo o Ivan e a Rê, amigos que a gente fez em 4 horinhas de viagem numa carona, Mais ou menos. metamorfoses. Muito, muito, muito feliz de ter vocês aqui, queridos. De verdade. A gente só tem a agradecer o convite, a gente ficou muito feliz quando vocês nos chamaram. É um prazer a gente. Até ver todo engomadinho aí, Temos mano. que vir, Todo bonito, né? roupinha atrás, meio. Como é que a gente vai vir pra um ambiente desse, um evento como esse, e não vai vir bem alinhado, né? Ah, é obrigação nossa. Gente, se apresenta aí. Conta pro povo que não sabe quem vocês são. Quem vocês são. Pode falar. Bom, eu sou o Ivan Lopes, fotógrafo de casamento de São Lourenço do Sul. Eu sou a Rê, sou a esposa do Ivan. Trabalhamos juntos, dividimos vida, trabalho, perrengues, conquistas, enfim. Nosso mercado Amei. principal é fotografia de casamento, né? Praticamente todo sábado é só noivos que a gente fotografa. A gente já se conhece de tempo, então a gente sabe que o nosso sábado é parecido, né? A diferença é que vocês começam às 5 da manhã e a gente só 1 da tarde. Mais ou menos isso. Pra entender, explica aí por que eu fiz o comentário. A gente fotografa 100% do nosso casal, 98% dos nossos casais são pessoais do interior. Então é o pessoal do agro que a gente fotografa. E a nossa região é uma cultura um pouco diferente. Os casamentos de interior, eles não começam à tarde, eles começam já pela manhã. É aquela festa com bandinha, com música, começa desde Café da cedo, manhã, almoço, café da tarde, janta, Janta, o lanche da noite, Tem da o lanche da madrugada, madrugada. tem É também. pensão completa, né? É. All Dia inclusive. completo. Normalmente o casamento começa às 9h30 da manhã e vai até enquanto o pessoal tem energia. 2, 3 horas. A galera lá é bandinha, aqui a galera é roqueira, pagodeira, sertanejo, tudo mais. Cara, conta um pouquinho do início da trajetória de vocês. Sei que foi o Ivan que começou, a Rê depois entrou na barca, que nem eu, né? Os guri começaram, e a gente não tinha muito o que fazer. Então, sábado, vamos ficar o quê? Chupando o dedo, vamos juntos. Cuidar os guri. Conta aí, Ivanzinho, depois tu. A fotografia começou na minha vida em 2012, quando eu comecei a trabalhar no estúdio fotográfico lá da minha cidade. Aquele estúdio mais tradicional, que tinha bazar, Bazar, né? tem um pouco de tudo, né? E eu fiquei nesse estúdio até 2021, até dezembro de 2020, dezembro de 2020. Em janeiro de 2021, aí a gente começou a trabalhar sozinhos, né, como a gente diz, e a gente abriu o nosso estúdio mesmo, trabalhando com o nosso nome, e aí coloquei a Rê pra me acompanhar, né, e a gente tá até hoje. A Rê trabalhou contigo na empresa lá ou não? Pois é, isso é Alguns engraçado meses, sim. também. Sim. Ela trabalhou alguns meses, acredito que ficou o quê? Acho que Quase um 5 ano. meses. Não, Foi muito É. tempo. 5, 6 meses, mais ou menos. Só que eram 2 filiais diferentes. Então, Ah, o Ivan tá. trabalhava Tinha numa empresas. e eu era mais da parte Tá do aí. bazar, da E pra outra entender filial. assim, vocês se encontram em que ano? Sim. Tipo assim, A gente começa a se namorar? encontra- Ah, é. A gente se encontra antes de tudo isso. Tudo esse Eu não rolê. tinha nem noção Ah, do que tá. era fotografia. Sim. Entendi. Aí a gente se encontra, aí eu começo a entrar nesse mundo, né? E vou aprendendo com ele. E aí Sim. que foi surgindo a Sim. fotografia. Sim. Você chegou a fotografar lá, não? Nessa empresa? Não. Não? Mas Eu a... Mais o acompanhava. atendimento. Era a parte do sim, bazar. a parte do É. bazar. A parte do bazar. E o Essa Ivan, o outra filial era 3x4. 3x4. Na hora. 3x4 era meu carro-chefe. Sim. Acredita ou não, ainda de vez em quando a gente recebeu gente aqui na porta perguntando se tinha Ah, fotografado. Como tá no Google ali, né? Sim, Aham. Bate aqui, ó, 3x4. Não, desculpa, só até fácil, mas digital. na hora não. Só que daí eu te mando digital. Um pouco diferente. Imprime onde tu quiser. Mas esse Mas- foi o nosso processo. E comecei a trabalhar lá. Depois que a gente começou já a namorar, né? Ela também começou a trabalhar lá. Sim. E aí. Aos finais de semana, o que queria fazer? Ia fotografar, né? Eu tinha a escolha de ficar sozinha em casa ou vou Sim. acompanhar ele. Gente, come pra eu não comer sozinha, tá? Não vou passar vergonha. Só não fica roendo no microfone. assim, né? Tô meio pro lado aqui, pessoal. Mas daí, quando vocês começaram, já começaram com o estúdio, não? Não, a gente começou home office, né? A gente tinha um escritório dentro do nosso quarto, do lado da cama. Esse é o home office, né? O Nossa. escritório na Bem cama. Sim. home office O mesmo. home office. Eu trabalhei um ano assim. Do lado da cama. É, Maravilha. E aí depois foi Qual surgindo foi aí o o principal estúdio. motivo, assim? Bah, que não tá bom, agora eu quero o meu. Por quê? Até pegando experiência. A gente fez isso porque a gente sentiu que, como a cidade era pequena, ter um espaço físico fez muita diferença. As pessoas irem até lá, sei lá, acho que é cultural o pensamento de pessoas mais velhas. Tipo, tem a empresa para
Para nós, o Estúdio Express ser considerado uma empresa, precisa ter um Tem que ter. endereço. Uhum. Eu acho que foi um pouco disso também, da gente entender que a pessoa tem uma outra visão, né? Tipo, passa mais credibilidade. Uhum. Foi um Principalmente em dos cidades pontos. pequenas, né? Assim, Porque um home office, a gente não recebia na nossa casa lá, não tinha nem estrutura para receber ninguém, né? Para era no poder fazer quarto uma mesmo, reunião. né? Sim, sim. Era no quarto. A casa pequena só tinha o espaço da edição e a cama, entendeu? Não tinha como receber alguém. E o motivo também que foi é que tivemos esse primeiro ano só dentro de casa mesmo. No nosso segundo ano, na metade do segundo ano, foi que a gente resolveu montar o estúdio. Um dos motivos foi sentir a necessidade de ter um espaço, mas o motivo foi também a demanda, né? A gente via que o nosso crescimento estava exponencialmente Sim. crescendo bem e a gente, não, então agora a gente não tinha dinheiro para montar um espaço, Claro. né? Não, agora a gente tem condições de vamos montar Sim. o nosso estúdio É. e valoriza isso. Então, a pandemia foi metade na empresa e metade sozinho. Uhum, Como é que isso foi? é. Foi Porque, então, a gente compartilha Tipo, isso disso. foi essa, tipo, na pandemia eu vou virar empreendedor. todo mundo se escabelando, né? Não, a gente começou o estúdio início de 2020. Então, Uhum. a gente começou na pandemia. E eu Sim. penso que isso foi bom. Porque se a gente fosse o tamanho que a empresa tem hoje, a quantidade de demanda, se estourasse uma pandemia hoje, Aham. ia ser um problema A gente ia gigante. ficar com dificuldade, ia ser um baque maior, Sim. o tamanho Sim. desse baque, né? Claro, foi difícil para todo mundo, mas ia ser A complexo. gente estava recém chegando na cidade, então não foi uma rasteira tão grande, porque a gente não tinha uma demanda. Então a gente foi Uhum. construindo, foi mais difícil construir. Não sei se vocês tiram isso, porque 2021 já Simplesmente foi mais difícil. tava aquelas ondas, né? Tava mais Sim, light, sim. depois pior, e assim, É. vai e vem. O nosso início a gente precisou se adaptar ao momento, né? Não tinha evento, mas a gente podia fazer ensaio, a gente podia. Na época a gente estava começando com retrato corporativo, né? Que as Sim. pessoas precisavam movimentar Esse ali foi a o rede início de social. vocês. Isso, a gente Uhum. precisou ver um pouco mais da demanda ali do momento, né? Porque não tinha evento, a gente precisava achar uma Claro. alternativa também. Eu estava Sim. reiniciando uma empresa, a gente precisava ter. Tu nem sabe o que a gente fez. Uhum. E agora vai ficar com inveja de nós. Vai ficar com inveja. O Guilherme tinha uma empresa antes, chamava Guilherme Porto Fotografia. Eu tava Aham. fazendo faculdade, na Guilherme Sim, Porto antes da Fotografia. gente se mudar pra cá, eu fiquei quase um ano trabalhando com formatura. Ia pra Pelotas todo fim de semana, morando em Porto Alegre. E aí o Gui foi crescendo lá em Pelotas, devagarinho, mais eventos. Tem um, depois tem dois, depois tem quatro, assim, né? Sim. Aí, lembro que naquela época a gente mandava o boleto. Eu comentei com a Rê recém, Aham. que eu mandava os boletos pra ele. Tipo assim, mensalmente, porque o cliente tinha escolhido. Então Sim. gerava lá o boleto, O tudo que a gente faz manual. com o Pix hoje? Sim, hoje Não, hoje o Pix. Nada ainda? Nada ainda. Eu me perdi tanto que eu ia falar. Mas enfim, tem um momento que a gente fala, agora a empresa vai ser dos dois. Vamos trocar daí. A gente vem pra cá, Sim. pra Camaquã, um pouco em Porto Alegre ainda, na verdade. E aí, quando a gente vem pra cá, estoura a pandemia. Mas a gente já tava nos eventos, já existia esses eventos. Aí tá, pandemia, venda extra. Hã? A gente Na pega, verdade- oi, tudo bom? Uhum. O evento de vocês ficou muito lindo. Que legal. Olha o que eu fiz. Aproveitando, né? Gerei o meu álbum na GoImage 3D ali e mandei. Ah, GoImage, você que é patrocinadora da gente, que confiou na gente desde que a gente nem tinha um espaço, nem tinha um podcast, não tinha uma amostra para mostrar, amostra para mostrar pro Rafa, mas ele confiou e falou: "Bah, vai dar bom." É nossa patrocinadora, muito obrigada, GoImage. Aí a gente oferecia. Falava, ó, ficou muito bom o Não evento tinha de nada pra vocês. fazer durante a tarde, Aham. ficava junto montando um álbum, eu jogava no 3D e fazia oferta. E mandava, ele tipo, não era, oi, quer um álbum tipo esse? Olha aqui o teu álbum, como ele pode ficar. E aí ficava mais interessante. Gente, a gente fez álbum pra amigo. Sim. Ah, Os fotógrafos, eu adorei É que o uma fotógrafo boa da galera, oportunidade. dos amigos aí e tal, dos formatura, A não quantidade, ofereceu o álbum pra eles, porque a gente fez. Na época a gente tava só no 25 fotográfico. Era o ápice do nosso álbum, assim. a Fotográfico. base. Sim. O E a base- gente vendeu bastante É. até. Mas sabe que essa é uma oportunidade que vocês viram e que fizeram durante a pandemia, né? Aí vocês perguntaram antes, por que tu fez essa burrada de querer empreender no meio da pandemia? Quando eu já estava lá nessa empresa, fiquei por 8 anos nessa empresa, né? Nos últimos 3 anos, eu ficava com aquele pensamento assim, vou sair, vou sair, Sim. querendo, sentia Quero mais, vontade, quero mais. mas tinha medo, né?
E aí, e se não dá certo? O que que vai acontecer, né? E ficava sempre com esse ressentimento, né? Sempre com esse momento. Chegou a pandemia, fechou tudo, parou tudo, e, e eu via que muitas pessoas faziam isso. Procuravam uma venda extra. Teve um Sim. pessoal de São Paulo que começou a fazer ensaios por videochamada. Eu vi isso. Teve pessoal que fez. Eu digo, olha só. Isso aí era loucura. O pior não é quem fez, é quem comprou. E aí eu digo, O pior olha quanta oportunidade. Tinha Cara, muita, não julga, o cara precisava, deu um jeito. tinha muitas Funcionou, opções. Eu dizia, funciona pra pô, e ele. olha quanta. E sem falar de quanto estava aberto, quanta oportunidade diferente que a gente fazer, né? Uhum. E aí começou a pandemia, tudo parado. E aí eu pensei assim, bom, vou aproveitar esse um ano. Durante a pandemia, o Sim. estudo intensificou. Eu criei coragem. Final do ano, eu digo, bom, então tá, agora vamos sozinho. E em janeiro de 2021, no segundo ano de pandemia, a gente foi. Foi muito bom. Foi muito bom. Aí começou. Aí qual era a meta de vocês, o alvo, tipo? Porque, pelo menos nós, o Guilherme fazia muita formatura por ele mesmo. O Gui tinha Sim, só que fotografado depois casamentos pelas outras empresas que ele trabalhou freela. antes. Só que quando a gente veio pra cá, a gente entendeu que formatura é uma demanda de Pelotas. Uhum. Exclusivamente Pelotas pela conta da cidade universitária. Uhum. Tipo, aqui em Camaquã, Já não em tem. 6 anos aqui, a gente não fez 10 formaturas. Aqui é tipo, a galera que sai daqui, vai a Pelotas ou Porto Alegre estudar, e aí faz só a sua formatura, Só a porque ele vai recepção, continuar morando lá. Sim, exato. Então, não é um negócio. Então, vamos casamento, né? E aí brilhou, que casamento tic-tchau, casamento Aham. vai dar bom e tal. E aí a gente virou nisso, começou. Devagarinho foi Só que eu aparecendo. não sei se vocês tiveram essa percepção. Quando a gente começa com a fotografia, a gente não tem a percepção da grandeza que tem, o quanto a gente consegue lucrar isso. Por isso que quando falar qual era a meta, eu pensando no nosso caso, não tinha uma meta. A gente Não não... meta financeira, eu Sim, digo sim. meta de o que eu gostaria de Sim. fotografar. Mas isso envolve também, tipo, a gente demora muito pra entender o mundo dos casamentos, mas quando entra de cabeça, não sai mais. Quando a gente começou, tipo, eu não queria fazer casamento, porque, cara, a formatura é tão prática, a recepção é festa, é animado, Uhum. o casamento tem que trabalhar Todo o um dobro. protocolo. Exato. Hum. Só que aí a gente foi vendo que a gente conseguia moldar o mercado aqui. Eu não sei se vocês já... Casamento foi a meta desde o início, porque acredito que no bazar lá não tinha tanto evento, ou tinha? Na verdade, tinha. Tinha? Na verdade, lá, nossa fluxo lá era muito, porque tinha equipes, né? Então, pra ter uma Sim. ideia, nós conseguimos fotografar até 4 casamentos no final de semana. Nossa. Ah, não. É Era maior. bastante. Ah, só eram 2 filiais. Eram 2 filiais, Tá. mas só numa filial era que tinha fotografia, a outra era só mais bazar, assim, Nossa, sabe? muita coisa. É. Então, era muita equipe. Então, a gente ia em 2, 3, 4 casamentos. Pra ter uma ideia, nosso fim de semana era sempre assim: sábado e domingo era certo que a gente trabalhava. Porque sábado E tinha os domingo. casamentos e domingo muitas vezes tinha as festas, às vezes uma festa infantil, às vezes uma festa de confirmação, alguma coisa assim, Batizado, essas batizado. coisas. Sempre Batizado. tinha. Era bem, bem, bem insano, tinha muito casamento. Uhum. Só que, respondendo a pergunta, a gente não gostava desse estilo de casamento que a gente fotografava. Sim. Porque era tudo muito frio, muito engessado. Eu chegava assim, oi, eu sou Ivan, vou fotografar teu casamento. Conheci o Eu noivo tive- na porta da Eu tive essa igreja. experiência. Mas só que eu tive essa experiência por 8 anos. Aí tu imagina, né? Bah, Não, eu fui. Aí eu não sabia o que que a noiva queria, ela não sabia o que que eu ia fazer. Sim. Tudo era dúvida, tanto do de lá quanto de cá. E a gente ficou 8 anos fazendo assim, oi, eu sou o Ivan, vou fotografar teu casamento. Cara, eu trabalhei 10 meses numa empresa em Pelotas que fazia só evento e principalmente casamento. E isso foi uma coisa que eu sempre comentava com a Lê. Tipo, eu conheci os noivos na porta da igreja, sabe? Quando. É uma coisa interessante, né? Quando eu percebi isso, o Gui dividiu isso comigo. Cara, se um dia a gente pudesse fazer, cara, a gente conheceria os clientes muito antes. Sim. A gente, sei lá, marcou um Isso café. além de outras fez alguma várias coisa. coisas que a gente via que não... Tendo a ideia do casamento, que é a cerimônia, emoção e tudo mais, não fazia sentido. Daí a gente começou a sonhar com uma empresa e a gente sempre fala que é a empresa dos nãos. O que a gente não ia A fazer. gente sabia um monte de coisa que a gente não ia fazer. Sério E mesmo. esse era um dos principais, sabe? Mas nós também Sim. foi assim. Era um contrato muito frio, a gente tava ali Sim. cumprindo o horário, esperando que Literalmente. terminasse logo e fazia o básico. Batia o número, literalmente atingia o número de foto, não tem material, foi embora. Não. A gente tinha uma coisa do não que era. A gente enxerga no mercado também umas coisas tipo: olha aqui, tô te oferecendo um álbum blues, power, não sei o que, tá. E faltou até a palavra, né? Mas vocês entenderam. Esmeralda, Cheio de detalhes. cheio de coisa linda. E na verdade eu não trouxe básico, É, simples, que tu só enfeitou e encheu de informação pra parecer maior e bom e melhor. Que Enfim. vale bastante. E que vale bastante, sabe? Cara, a gente não vai fazer isso, não vai fingir que vai botar um monte de coisa que é lindo. E
sabe? Então esse era um não. Não vamos pintar as coisas como elas não são. Sim. E disso a gente tirou outras coisas também, como eu acho que o principal foi personalizar, fazer um atendimento um pouco mais humanizado, que não é tu vai entrar em contato com um secretário, uma secretária, e no dia vai ter um fotógrafo, e Uhum. sabe? Vai ser A gente- sorteado quem que vai. Que É vai- literalmente isso. Caraca. Ah, É? E até teve Pior. isso dentro dessa empresa, tipo, eu fazia os eventos e o fotógrafo fazia os ensaios. Então, quando eu saí de lá, a gente chegou aqui, eu nunca tinha feito ensaio. Uhum. E isso foi, e pensando hoje é meio bizarro. Fotografei 2 anos. Ah, não, tinha a colinha. A colinha Não, eu pra formatura. fotografava ensaio em estúdio, mas Sai aí, estúdio. tinha literalmente tinha uma folha na parede Uhum. com as poses As poses. impressas. E eu Tem que segui fazer ali. tal Tal. pose. E chegou um momento que eu sabia de cabeça, É? então era um ensaio fluido. Mas esse negócio de criar, dirigir e tudo mais, eu vou começar a fazer aqui no meio da pandemia. Foi depois do Robson, né? Depois do Poder Sim. da Autoria. Que Depois deu de uma fazer o Poder desbloqueada da na Autoria. parte de direção, e aí também eu consegui trazer um pouco do que eu gostava do evento, que era o mais informal, para isso. Então, durante a pandemia, a gente começou a fazer o acompanhamento infantil Ah, em casa, aqui. Uhum. A gente fazia trimestral, teve mensal também, então eu ia fotografar rotina, então isso foi legal por um bom tempo. Outra coisa que funcionou Mais foi a questão Exato. de fotoproduto, né? Uhum. Tava bombando venda na internet, Sim. iFood Quem não e tudo estava na mais. internet teve que se virar. Teve que virar, então a E a gente gente não acabou tinha IA que tem hoje pra te fazer do nada inventar um hambúrguer improvisar. mentiroso lá. Aí a gente fez alguma coisa de Alguns fotoproduto. catálogos dos restaurantes da cidade, mas foi até pouco. Espumante, a gente Aquele fotografou. dia foi tem um restaurante aqui em Camaquã, Roxo o nome, que a gente ia, um restaurante super bonito e tal. E tá sempre nos trinques, né? Sempre tem aquele garçom limpando aqui a taça quando tu chega. E aí eu cheguei no lugar e tava Isso grosso de poeira. uns 3 meses As depois cadeiras da tudo pandemia pra já. Já cima, tinha assim. estourado. Nossa. E quando eu vi aquilo, parecia. Sabe quando tu, sei Ah. lá, The Walking Dead, quando Cena de Apocalipse. fim do mundo. o apocalipse, né? Daí eu cheguei naquele lugar que pra mim tava sempre impecável, lindo, bonito, cheiroso. Tava tudo empoeirado, assim, cara, o que que eu tô vivendo, o que eu tô enxergando isso aqui, assim. E aí a gente foi até o fundo lá, o local que tava limpinho pra gente fazer as fotos e tal. Enfim, aí a gente fez um catálogo desse restaurante e depois mais algumas coisas, assim, com relação a fotoprodutos. E na época da pandemia, o que que vocês fizeram? Como a gente foi Foi nesse- essa entrada, né? Foi é. esse início aí. Foi ensaios. Ensaios Ensaio. pessoais, assim. Então, apesar de ter a pandemia e ter todas as Sim. restrições, né? O pessoal ainda queria. Por exemplo, assim, um infantil queria fazer um ensaio na Sim, praia, na gestante não dava pra praça, esperar. uma então, gestante. Tinha que fazer. Sempre teve alguns, e aí, como a nossa meta de início era, eu preciso só fazer o meu salário que eu já Uhum. fazia na empresa. Então, essa é a nossa meta. Então, até era praticamente fácil de bater a meta, né? Então, a gente Eu fazia vou alguns. sair por isso, É, então eu tenho que, no mínimo, ganhar isso. eu preciso pelo menos o meu salário. E assim foi a nossa meta. E aí aparecia uma gestante, uma coisa. Sempre teve. Não era todo dia, toda semana, não Sim. era. Sim. Mas batia a meta no final do mês, pronto. Já Cara, tava Uma coisa que bom a pra gente nós. aprendeu com o Voraz. É inversão de risco, né? Que ele chama Pra até mim hoje, era a gente conversa. era só isso, né? Uhum. Que é, se a gente Eu- puxar um gancho, é o que faz a fotografia esportiva crescer hoje. É, Sim. Aham, exatamente. A base da foto esportiva. É isso aí. Se Enfim, quiser, compra. escolha. Se quiser, compra. É bom. Se tu quiser, compra. Me cortou, não tem problema, mas eu esqueci o que eu tava falando. Quem TDAH. sabe, faz ao vivo. Quem tem TDAH, E quem não sou eu. sabe, faz como? Gravo 2 vezes. A gente tem que falar, gente. Esse segundo episódio com a Ivan e a Rê. O primeiro é só pra membros Não. premium do canal. Tem o Close Friends. Close friends. Porque daí a gente fala sobre muitos assuntos polêmicos e tudo mais. Inclusive, se inscreve no canal se tu quiser descobrir um pouco mais sobre Close Friends ali. Não, só deu problema mesmo. Mas Pô, amor, deixa a galera se inscrever. Pode falar aí o que tu quer falar. eu ia trazer algumas perguntas, na verdade, sobre um pouco do marketing. A gente, quando foi Metamorfose Carona, a gente falou muito sobre tráfego, que é uma coisa que é o Ivan que faz. Sim. Mas eu vejo que vocês trazem muito essa parte de estratégias digitais fora do óbvio, ou fora do que a gente vê nas bolhas fotográficas. O vídeo Tipo, narrado ali, sempre. e sei lá, eu lembro que essa semana eu entrei no site de vocês, tem
é outro provedor. O link do Instagram ali é www.ig, eu não sei qual é, que site é aquele, de onde se faz, mas eu sei que deve ser algum muito específico para Sim. captar Aham. os dados, enfim. Sim. Mas eu vejo que é uma coisa que vocês puxam muito, pelo menos o Ivan fala sempre muito sobre marketing digital, sobre essa parte de estratégias, sobre o funil de vendas no anúncio. Uhum. Conta pra gente a tua É. estratégia. Eu sou Exatamente. do contra. Então, tudo que os outros fotógrafos estão fazendo, a gente acaba, não só por teimosia, mas a gente acaba estudando muito sobre todas as áreas. Não da fotografia, mas todas as Sim, áreas de sim. um negócio. Marketing, gestão, vendas. E muitas vezes a gente acaba bebendo de outras águas fora da fotografia, que é na parte de gestão, marketing e vendas. E no marketing, o que a gente acha que é o que está dominando hoje o mercado é o pessoal de influenciadores, marketing Sim. digital, venda de produtos, venda de curso. E a gente estuda muito e faz muito curso nessa área do marketing digital. E aí, claro, entra o tráfego, entra tudo. E a gente aborda todo o nosso cliente com essa mesma visão de quem tem lá um da Hotmart e vende curso. Sim. Então, o link que a pessoa entra no nosso Instagram é personalizado, não é só um clique e cai no WhatsApp. Entra lá, já tem um pouquinho de uma historinha. Sim, eu até abri aqui, tem um vídeo do Manuel chorando. Tem. Já é tudo Então ele é pensado muito. pra- Sim, pra ele é ele muito. que entrar ali ter uma boa experiência, né? Exato. Porque é chato, né? A gente Tenho entra no certeza. Instagram, tem um link que não funciona, um link que não é visual, que não é explicativo. Quantos Tu fica, tá, conhecidos cadê tem? afinal o WhatsApp? que é, Tu clica no afinal, link né? Sim, e não então funciona. nem é o link. E tu não acha o que tu quer. É? Bah, Não, mas hoje aqui, uns quantos? aqui de tu trazer. Cara, tu vê um pouco do trabalho. É? Isso é o que a gente tá sempre mostrando, mas entende um pouco de sensibilidade, Uhum. passa muitas sensações essa página de Ah, pré-venda. Isso sim. me fez pensar sobre a nossa, que é um pouquinho personalizada, mas ainda Anota. assim é um link. Vamos anotar então. Pois é, eu vou ter que pegar um bloco. O Ivan sempre teve muito disso, de estar sempre estudando, buscando, Sim. pesquisando. Então, de tudo ele já estudou, fora fotografia, marketing. Imagina um curso É. de uma área específica e me diz, com certeza Já fez. eu já fiz. Uma vez me deparei no meio de um curso para advogados. Eu não estudo advocacia, eu estava no meio de um curso, de uma aula no Zoom com advogados falando sobre marketing para advogados. Tá, agora eu entendi o que tu quis dizer com fora do óbvio. Eu estava lá no meio todo mundo advogado, todo mundo engravatadinho e eu de camiseta sentado no sofá Tipo nós, assim. Aham, participando de uma aula de um curso para marketing para advogados. E aí, assim, várias áreas completamente doidas eu estudo para exatamente absorver e aprimorar para o nosso mercado. Porque se a gente for procurar, a gente vai acabar procurando nossas referências, outros fotógrafos, a gente vai acabar fazendo mais do mesmo. Vai replicar. E como que a gente vai se diferenciar? Quando a gente tem aprende, eu acho, com outros colegas de profissão, a gente meio que aprende, meio não, a gente aprende aquele conhecimento pela perspectiva dessa pessoa. Com certeza, Então, eu porque a gente te entendo. conversava com o Barreto até. A primeira vez que eu vi um álbum muito grande e com lâminas todas cheias, cada lâmina era uma foto gigantesca, Assim. foi no Metamorfose. E eu percebi aquilo e fiquei, ai, pra que é tão grande? Por quê? Porque aqui no Sul, com quem a gente conversa, com quem a gente formou, né? É o Ney, é o Robson, é o Vanessa. A gente não vê esses caras fazendo grandes álbuns. Eles, não, aqui a gente tem que colocar a melhor parte do nosso trabalho. Até tudo a mais. fotografia muda muito. Sem falar na foto, né? Sem falar na foto. Característico. Então a gente com certeza vai acabar enxergando por aquele olhar. E até uma coisa que eu fiquei curioso no carro aquela vez, nos Metamorfoses, tu falou que tu era muito tímido antigamente. Essa parte de desenvolvimento pessoal também, já investiu Sim, bastante? demais. Porque é algo que eu demais, tenho O que que tu curiosidade. fez? Tipo, Mas O que tu fez? tímido, vocês não têm noção. Gente, pensa numa Talvez. pessoa tímida Tá. e multiplica. Eu até a sexta série, ela é aquela criança que sentava lá no fundo da sala, no canto. Nem oi no início não dava pra Torcia ninguém. pra ninguém te dar oi. Não, nada. E entrava mudo e saía calado, né? E aí acabei tendo que desenvolver. O que me desenvolveu um pouco foi trabalhar nessa empresa, né? Que então eu tava com 18 anos e eu atendia ao público, então eu tinha que falar. Mas a pessoa perguntava e eu respondia. Só. E aí eu comecei. Sabe que o Guilherme, parece que tu tá descrevendo o Gui. Parece que tu tá descrevendo o Gui, pelo que ele me fala, de como ele era, Sim. né? Obviamente, adolescente Mas e o tudo meu mais. foi muito mais longe, foi timidez excessiva, assim, esconder, até uns 13, 14 anos. Isso eu conheci ali com 15, então eu tava nessa transição. Mas eu te pergunto porque, cara, hoje, estando aqui a questão do podcast, as lives que a gente faz, no prisma dos eventos, subir no palco, ainda pra mim
Uhum. É um desafio. Então eu fico pensando, será que o curso ali, o tradicional de desinibição e oratória, seria o ideal? Eu não sei pra que linha tu foi. Até o curso de palhaço. É uma meta que eu tenho, fazer um curso de palhaço, O uma oficina Jonathan de palhaço. Diego inspirou muito a gente, cara. Aqui, a palestra dele ali Aham. no segundo Metamorfoses, pô, tá louco. E ele até comentou que a gente tem que fazer mesmo, que é legal e tal, pela experiência. Uhum. E aí o Gui sempre fala. Hoje ele tava Sim, hoje estava conversando com uma abrindo. pessoa, só que não achei ainda Uhum. uma turma aqui perto. Mas Pra vou fazer. pra mim também sempre é um desafio. Eu sou mais tímida, mas na minha é um desafio pra mim a comunicação, Sim. falar, né? E o Ivan sempre conta que ele também foi assim, né? Então ele acaba me Ela incentivando não consegue ver isso, né? Mas o que realmente fez mudar a minha comunicação foi que, assim, ó, eu era muito tímido de não falar. E aí, com 15, 16 anos, o que que a gente começa a querer? Sair, querer ir pra festa, querer namorar. Sim. Só que, se não fala, vai conhecer quem, né? E aí, o que E aí vem outro ponto que eu acho que é muito positivo pra mim, que é conhecimento. Se tem tal coisa, se eu olho pra essa xícara e vejo assim, como é que se confecciona uma xícara dessa? Eu busco, eu estudo, eu estudo. Sim. Então eu tinha um problema, eu não falava. Qual foi o meu primeiro curso que eu comecei a fazer? Desenvolvimento pessoal. Sim. Eu fui procurar como falar, como conversar, como perder timidez. Isso com 16 anos, né? Como Come- é que é? Como fazer Certeza, amigo Aham. e influenciar e pessoas. Ah, certeza que o Ivan desmontava os carrinhos dele e os brinquedos dele pra ver como é que era por dentro. mas olha, o tempo todo. E aí eu estudei muito sobre persuasão, eu estudava gatilhos mentais. Aí eu começava a viajar, né? Mas tudo isso foi moldando, foi moldando, foi moldando. E aí que a gente acabou se desenvolvendo, né? Mas exatamente isso, por necessidade. Sim. E sabia que eu precisava, né? Então eu acabei Eu estudando. sinto que eu mudei muito por essa questão da necessidade. E teve algumas vezes que a Lê, por exemplo, fez cirurgia, ficou fora da empresa. Uhum. Ou fazia, eu fazia. Ah, Uhum. Então, mas Porque ainda é até então eu, comercial da empresa, Exato, a Lê faz comércio, relacionamento e tudo mais. atendimento, reunião, toda essa Justamente parte. pra mim ser muito mais fácil Sim. fazer isso. sim. A gente escolheu eu fazer essa parte, o Guilherme ficar com edição e tudo mais. A parte que ele domina, óbvio, né? A gente, como empresa, também teve que conhecer, né, em que parte cada um iria atuar, né? Sim. Saber definir qual seria Isso a muda, né? função Demora de um cada tempo. um. Sim, Isso é demora um tudo tempo. novo, a gente precisa se Aham. adaptar, conhecer, né, entender. E vai Demora um mudando, tempo. pelo menos nós tá sempre Sim. mudando. A gente tem Sim. alguns detalhes, né? O óbvio que é isso que eu acabei de falar. Operacional, na verdade. Acho que habilidades principais a gente já sabe, cada um tem a Tipo sua. assim, Eu puxo o planejamento, ela executa. Normalmente é isso. Sim. o Mas Gui é muito mais detalhista. É o Guilherme que tem o olhar, então ele vai ser o editor. Eu sou, eu falo muito mais, é muito mais tranquilo pra mim. Então eu vou ser a que comunica com o cliente. Isso é certeza. O resto, a rapa, a gente vai organizando, assim, Organizando. financeira, Mas é administração massa e ver a tal. trajetória essa de vocês de começar do zero, literal, conseguir crescer no interior, como a gente fala, Ah. casamento exterior com alto ticket, e aí o Ivan fala que sempre foi tímido e palestrou num evento há uns meses atrás. Então, Então, sabe? É muito massa essa desenvoltura, essa trajetória, né? Aham. E até eu ia puxar um pouquinho pra gente falar da palestra. O Ivan metamorfizou, eu ia falar. O Ivan palestrou metamorfose. TDAH. E eu não sei, quando eu não faço, eu palestrei uma vez num evento da Power sobre a parte de planejamento, de processos, que é o que eu gosto. E eu lembro, na verdade, eu não lembro de nada. É tipo assim, eu lembro de subir no palco e descer. Tipo assim, eu não lembro de tá nada. gravado, tá, gente? Tá gravado, eu tenho a gravação. Mas como é que quando o Maurício te convidou, vocês já sabiam o que vocês queriam trazer? Eu lembro que ele falou, um cara vai falar sobre álbum, que é Sim. uma parte Aham. que vocês dominam a questão de venda. Mas quando veio o convite, já veio, vou contar a história, O que Que tu foi o pensou? pensamento? Foi muito engraçado, porque o Maurício é o cara das videochamadas, né? Hoje, Às 11 horas da noite, até 1 da manhã, às vezes. E aí um dia eu tava até no estúdio, tava até nem fazendo nada, né? Não, tava em casa. Não me lembro, mas acho que tava no estúdio. Do nada, uma vídeo chamado Maurício, né? Aí eu atendi ele e ele veio assim, Ivan, como é que tu tá vendo de álbum? Quanto tu vende de álbum?
Eu digo, cara, vou ter que olhar aqui nas É. planilhas pra ver quanto é que é. Ele assim, tá, mas me diz mais ou menos. Eu digo, cara, de venda eu não sei de cabeça, mas o que eu tô pagando eu sei de cabeça, né? Então eu sei, bom. O valor que a gente gastou pra... A parte que dói, a gente lembra. Nos últimos, acho que tava no início do ano, né? Aí nos últimos 4 meses, não, era março. Sim. Eu digo assim, bah, nos últimos 3 meses eu já gastei 40 mil com as encadernadoras em álbum, né? Ele disse assim, tá bom, já te ligo. Desligou na minha cara, assim, sumiu, né? Eu digo, tá bom, né? Era uma curiosidade, sei lá o que era que ele queria, e sumiu. Aí de tardezinha, outra vídeo chamada do nada, né? Eu falei assim, tá, tô te retornando pra terminar nosso assunto. Eu digo, achei que tinha acabado, né, desse jeito, né? Que assunto. E aí ele disse assim, não, é que eu tava falando com o pessoal das encadernadoras e tu vai palestrar no Metamorfose ano que vem pra falar da venda de álbum. Não foi um convite, foi uma intimação. E eu digo assim, e eu Foi uma congelei, né? Foi uma pista. E agora, o que eu faço? Que nem o meme aquele. O que eu faço? Ele disse assim, não, mas tu pode, a tua venda, como tu tá vendendo, só sobe lá e fala o que tu tá fazendo, que vai ajudar muitas pessoas. É Eu uma digo, loucura meu Deus. como, Maurício. Se estiver assistindo, beijo, te amo. Ele tem um olhar, né? Ele observa que assim, ele tem olho de lince para as habilidades das pessoas. Ele tem uma coisa assim, aquilo lá agora. Mas foi muito E engraçado. pensa como elevar. Eu não sei nem se ele se lembra desses ajudar. detalhes, não deve se lembrar, né? É Mas óbvio foi que muito lembra. engraçado. Ele lembra. Porque do nada, só ligou, desligou, tchau, depois me avisou. E tu teve o resultado que tu esperava? O resultado da palestra? Que nem tu disse, né? Não lembro muita Lá em coisa. cima eu não lembro. Eu só lembro do que eu falei porque eu tenho o roteiro, né? Que eu Sim. Que eu elaborei tinha que pra, falar. Tinha que falar, pra tinha que falar. saber. Mas fiquei feliz, fiquei muito feliz com o resultado. No início eu travei um pouquinho, claro, por não estar acostumado, subir num Claro. palco, falar pra um monte E de uma coisa que eu pessoas, né, os pensei, um fotógrafos, detalhe, né? cara, aquele microfone aqui, em vez de segurar um microfone, eu acho que me dá uma confusão nervoso? mental. É, ficar sem nada nas Não mãos. sei. Não, Fazer pra com a mim me mão, ajudou né? muito. Leva uma pedi, caneta. Eu pensei Vocês nunca nisso, viram tipo, esse cara, negócio de quando tu Aham. vai te apresentar em público, pega uma caneta, porque... Mas tu sabe que nós tá falando dos estudos, né? Sim. Quando o Maurício falou, bom, tu vai palestrar, Aí tu vai estudar. aí eu entrei no meu personagem, ó, o Antônio ficou experiência. meio ano estudando pra Então, palestra. comecei cursos de palestra, oratória, de construção, o esboço da palestra, tudo isso de como falar, de como caminhar, de como gesticular, de como tudo. Eu sou maníaco dos estudos, né? Então, assim, tudo essa análise eu fiz. Então, eu sabia o que deveria fazer Sim. pra conseguir. E não é só pra gente ficar bonito, é pra conseguir transmitir a informação, né? Porque eu posso estar falando um monte de Sim. coisa e tu não tá entendendo nada. Sim, sim. Então, precisa saber sobre Sim. pedagogia, né? Como Aham. E tem a falar. questão de linguagem também, É, Linguagem apesar. corporal, principalmente. Exato. Exato. E aí eu subi no palco, nervoso, dizendo a Rê, né, que pelos primeiros 10 minutos, tu assim, conhece... A foi primeira foi sensativa travado, foi- engasgado, falando baixinho, não saía as palavras, mas depois parece que a gente se acostuma, né? Sim. E aí consegui falar muito bem, fiquei bem feliz com Mas Sim. eu tô com o resultado. namorando alguns cursos sobre palestras, Uhum. enfim. Porque eu acho que essa questão de desenvoltura ajuda na vida. pra Uhum. vida, pra E Não. sabe que com relação até ao podcast, sabe? Sim, Aqui exato. pra gente É. entregar e poder sugar, talvez, a- o que a galera que vier aqui. isso. Até quando a tem- gente veio o projeto além da ideia como um todo, a gente pensou, se não der certo, pelo menos a gente vai ter bagagem, a gente vai Com falar certeza. melhor as lives que a gente tem Experiência, né? feito também. Então isso É que, bem, na verdade, por que surge o podcast? Porque a gente, conversando com amigos, fala, cara, isso tranquilamente podia ser um podcast de tão bacana que às vezes saem os diálogos. Então a gente, cara, então vou fazer um podcast na hora da prática, que não é tão difícil. A gente fica aqui mais ou menos acostuma também. Ah, além de dar uma acostumada, mas ainda assim, acho que a gente pode deixar os gatilhos mais bacanas estudando, entregar mas mais. olha essa troca que a gente tá tendo. Eu, como eu disse e brinco, né, que eu sou do contra. Tô trazendo várias ideias diferentes Sim, do exato. mercado tradicional da fotografia e Exato. de gestão de qualquer negócio, né? Então pode ser que tenha alguém que tá escutando que pense assim, cara, nunca pensei em estudar sobre oratória. Uhum, Vai te ajudar na hora de conversar. com certeza. Porque às vezes tu tá falando pro teu cliente sobre uma coisa e ele não tá entendendo o que Sim. tu tá falando. Estudar Gente, sobre marketing. A gente escolheu no estúdio não mandar PDF de orçamento sem conversar com as pessoas antes. Então, a gente sempre chama para um cafezinho, galera, vem aqui. Nesse momento foi importante. Eu não fiz um curso de oratória. Eu Sim, tu tem essa simplesmente Mas aí tu já desenvoltura tem- natural. é. Exatamente. eu, Ela não tem técnica, Sim. eu não tenho técnica mas tem a nenhuma. naturalidade. É Sim. só a questão de eu
eu arredondei tudo que eu preciso falar. É como se eu estivesse repetindo uma palestra É. toda semana, algumas 2 ou 3 vezes por semana. Mas aí tu já é mais desinibida, né? Sim. Então pra ti é mais fácil. Desinibição é tranquilo, né? Agora, a questão da informação e a leitura, gente, a maneira com que conversa, quando vem 15 anos, você tem que conversar com a menina, né? Conversa com a menina, eu preciso cativar a menina. Claro a que a mãe, mãe que vai exato. pagar e a mãe também. Então eu preciso mostrar pra mãe Tem que eu que ter sou essa profissional o conexão. suficiente, mas tem que falar, e aí, como é que tu tá, beleza? Tipo, tem que ser Isso um a Lê pouco de consegue cada um. fazer muito bem. Tipo Uhum. assim, a Ai, gente bom. fotografa um casamento, ela consegue adaptar a linguagem porque como a gente tá, mas aí a gente faz as formaturas do ensino técnico. É Uhum. outra pessoa, é outra linguagem, a forma de falar isso Exato. acaba Até encantando. palavrão, Exato. assim, gente, vamos embora, não sei o quê. O bora, exemplo, né? Pra não falar É foda-se. outra, Sabe, pra não sabe, falar, caralho. para vocês verem mais um nível de loucura dos meus estudos, uma coisa que me ajudou muito, e eu comecei a estudar lá com 17, 18 anos, foi leitura corporal e expressão facial. A Ah, leitura olha o corporal, nível, né? Queria A saber loucura. nível Eu da tenho loucura. curiosidade. É, admiro muito, cara. nossa, Admiro isso foi nessa muito legal. função a questão do tá Uhum, assim, é, botar, tipo, é. A gente E aí na hora da assim. negociação, tudo tu vai moldando E e mudando. Vai não dizer. que talvez a gente não saiba o que significa de certa maneira, mas passar a observar no momento que a gente está conversando. Sim, e a Traz gente um- começou a perceber essa coisa depois de a Simone de Domenico, a Aham. palestra dela. Depois a gente conversou a muito com ela. Simone. Foi Tipo, elegância. cara, hoje a gente. Sabe as mãos de pinça? Aham, Eu aprendi como na prática fazer o que a Simone Que a faz. aham. Que E é hoje, basicamente hoje às vezes fazer a isso gente tá aqui, né? conversando em roda, tá assim, ó, a Simone. Opa, Aham. Simone. Seguido, Mas sabe seguido onde que eu eu lembro. uso a expressão corporal e facial? Na direção da fotografia hoje. Olha que Facial. aleatório. Me conta da facial, Facial. porque mudar a face é difícil. A gente não. Aí é realmente uma Aham, pergunta. sim. Mas Assim, faz ó, muito sentido. tô questionando, porque a gente tem 2 moods. Agora pode ficar sério, um sorrisinho de leve. Sorrir, pode rir, Tá. dar aquela risada linda, tal, tal, tal. É sério e Sim. sorrindo. Uhum. Como tu traz isso pra Pois é. direção? Imagina aquela foto tradicional da noiva olhando pra baixo pro buquê. Tá, Qual que é a direção? Olha pra baixo pro buquê. tá. Pronto. Olha pro buquê, fecha o olho, respira fundo. É isso que eu faria. Exemplo. Perfeito. É assim que eu dirijo também. Só que onde que tá o meu cuidado? Não só no posicionamento da cabeça dela olhando pra baixo, tá na expressão que ela tá com o olhar. Mesmo fechado, o olhar comunica. Porque às vezes ela pode estar aqui só olhando pro microfone aqui como eu tô, ou às vezes ela olha pra baixo e olha pro pé. E isso faz total diferença. Pra quem é chato com os detalhes, Faz sim, a faz sim. pessoa olha Total pra aquela sentido. foto, faz total. Sim, Ela tá só abaixada ou ela tá Tá meio realmente assim, né? admirando o buquê sim, dela. sim. E aí que eu digo de expressão facial, né? Pra cuidar o Pra ser mais milímetro. real também. Isso, pra ser Tá, mais real. agora Às que vezes entendi. segura a mão. Às vezes Não, só como? agarrou de qualquer jeito. Sim, a gente tava fazendo um ensaio ontem em Porto Alegre, Uhum. subindo a Igreja das Dores, da Manhã. Aí a gente falou, pode dar a mão. Aí o casal tava assim, subindo. Aí eu falei, cara, vamos trazer aquele galante. Eu falei Fazer aqui, faz Aham. assim, por É, favor. é. Claro, trazer comuniquei. leveza, enfim. É Trazer um pouco de expressão corporal, leveza. né? Sim. Porque tu analisa, durante os casamentos, o pessoal até sempre brinca comigo, ó, lá vem o chato da gravata, né? Porque, porque eles mexem comigo que vão me colocar uma Virou gravata, piada, Pra tu porque o ver que pessoal se diverte. Porque eu sou muito criterioso com a parte estética da fotografia. Sim. Então, se eu vou fotografar, principalmente, claro, posado, né? Eu vou ser muito criterioso, eu vou deixa a cuidar da gravata do gravata. cara, meu. Ele Não, tem que estar mas bem alinhado, porque Não o precisa. pessoal do interior é diferente muitas vezes do pessoal da cidade. A maioria do pessoal do interior não está acostumado a usar terno, a utilizar Sim. uma roupa bem alinhada. Então, como é que eles colocam de manhã quando vestiu e não mexe mais? Aham. Daqui a pouco aquela gravata tá aqui. Ah, E termina na cabeça do padrinho. E aí, se o fotógrafo não vai lá e não alinha a Sim. gravata, quantas fotos a gente olha e depois o pessoal comenta assim, bah, Sim. obrigado. O pessoal depois, outros fotógrafos vão lá. A entrada da cerimônia ali, os casais de padrinho, bem clichê. A gravata aqui. é. Que coisa estranha, né? E a partir do momento que tu comunica isso pro cliente, tu faz uma prova social do teu cuidado com o teu trabalho. E além da relação que tu consegue tirar isso. Exato. A gente Sim. vê isso nas fotos com os convidados. Uhum. Ah, dá um passinho pra cá, fecha o blazer, a gravata tá torta. As pessoas, é tenciosos e tal. Eu sou Isso, o muito. relacionamento Sim, é isso é legal. legal. É legal, sim. Mas uma coisa que eu lembrei agora, tipo, eu fiquei, como assim vai entrar com a gravata aqui? É que, Porque eles não estão se eu não me engano, acostumados. uma vez vocês
comentaram que muitas vezes não tem cerimonial, Ah, né? é, Muitas não vezes tem. Aqui a gente cerimonial. sempre tem, assim, tipo, 90% das vezes tem Sim, sim. cerimonial. Então, a Nem que cerimonial seja cuida alguém, disso, não vai. uma recepcionista que vai cuidar um É, pouco. lá, É, lá o não que tem, necessariamente, tipo, normalmente quem é tipo assim, ó, produz. vocês vão casar, pegam uma sobrinha, uma prima e Tá, deixa ali sim, só controlando a entrada. Deu. sim. Só isso que tem, né? Mas, tipo, cerimonialista mesmo, que cuide mesmo do protocolo, assim, são raros. Hoje em dia, nesse último ano agora, esse 2025 agora, tá tendo mais. Que bom. Mas Uhum. antes não, era raridade. Porque isso cai pra Pode ser gente, que né? seja, assim, É. Com certeza, uma mais tendência. responsa pra Tomara, gente. porque isso ajuda Sim. muito, Não, gente. mas Porque é outra isso vida pra também. nós, que a gente meio que segunda câmera. Não, nós que somos Uhum. de segunda câmera, a gente relaxa, a gente. Pô, tem alguém que tá fazendo o seu trabalho, porque a gente não. Até Sim. então, pelo menos eu, a gente não Porque tem o valor evento para gira em torno da ajudar. fotografia. Então, Exato. se não tem ninguém organizando, a gente vai ter que organizar. Mas eu sempre brinco com as noivas que me chamam, né? Que eu falo com elas e mexo com elas e elas gostam da piada, né? Que eu atendo noiva chata. A minha noiva que eu atendo é a noiva chata. Por quê? Porque eu sou muito chato e criterioso com as fotos que a gente vai fotografar. E tanto na gestão antes do casamento. Então eu auxilio ela. Ó, onde é que a gente vai fazer as fotos? A gente tem que isolar esse local com as fotos dos padrinhos. Que tal hora a gente vai fazer as fotos? Não, a gente não vai almoçar e, que no caso Sim. começa de manhã, almoçar e fazer as fotos. Não, a gente vai no horário exato da luz do sol. Vai ter alguém organizando? Ó, tu vai passar por isso, aquilo. A gente faz todo o que o cerimonialista faria, a gente faz É o toda uma cerimonial? gestão. A noiva me contratou, a gente Sim. joga o contato dela no CRM e todo tem várias etapas. Que a gente faz toda a gestão do casamento antes de chegar no casamento. Perfeito. Pau. E isso acaba Tem que passando agregar um valorzinho, mais né? segurança, né? E claro, a gente hoje em dia tá tendo mais cerimonialistas exatamente por nós também falar, ó, se tu não tiver, tu vai ter que te preocupar com isso e aquilo. Sim, sim. Tem alguém pra fazer? Tem. Então tá, tranquilo. Não tem? Ah, nem sabia disso. Eu digo, então, ó, acho melhor tu contratar. Eu, assim, a única coisa que eu aconselho é tenha um cerimonial por dia. Pelo menos por dia, né? Tem gente que já tem que organizar o casamento inteiro. E além do. Mas a única coisa que aconselho que eu falo, o resto é como vocês preferirem, tal, tal, tal. Nunca dou um conselho. Eu falo como a gente costuma, Sim. quando. E Mas até a gente aquilo tem, sim, a gente tem essa tem o experiência cerimonial. como fotógrafo e como noivo também. Nosso casamento, a gente não se preocupa com nada, nada. A gente Eu chegou, cheguei e fui embora. aproveitou a festa Aham. e quando foi embora tava tudo que sobrou encaixotadinho, pronto pra levar pra Deu. casa. Cara, E É muito ainda tranquilo. dentro do carro já. outra vida, outra vida. Outra Pra vez. noiva que escolhe uma boa cerimonialista, e claro, a cerimonialista tem que entender da Sim. casamento, né? Experiência ali. Porque que nem na nossa região, nós atendemos a área rural, é o pessoal do agro. Não adianta pegar, tipo, uma cerimonialista que atende Porto Alegre e querer colocar no nosso casamento. Ela vai mais atrapalhar Não, Sim. do que não adianta. Porque A realmente. gente já teve alguma. além da parte tradicional, tu tá falando, a gente tá falando de casamento com muita gente. É muita gente. Contratos. 600, 700 Uhum. A convidados. gente já teve alguma experiência e mesmo Camaquã sendo não tão interior, ainda é um interior, né? Se vê uma cerimonialista porto-alegrense, ela dá uma Tem um bugada choque. nos próprios costumes, assim, ela fala com a gente, sério que isso é assim aqui? E a gente, normalmente é. Aí ela, meu Deus. Então, Tem a esses questão choques de... bem. Tem os choques, tem os choques. Mas o que eu ia perguntar, que é uma coisa que eu bato muito, o pessoal, o Guilherme, é tipo, o que vocês imaginam do futuro dentro da fotografia? Bom, Eu me bato muito Bem nisso porque, cara, onde tu fosse. tipo, existe muito condicionamento físico e mental para trabalhar com eventos. Sim. E eu fico pensando, tá, daqui a 10 anos, como é que eu vou estar para isso? Hoje a gente com a Lilian, 6 anos, o fim de semana fora tá pesando mais. Hoje ela já entende, já cobra. A gente. Ah, não, eu trabalho só fim de semana. Não, segunda a sexta a gente teste até altas horas da noite fazendo coisas. Então, não sei o que vocês imaginam. Nós, quando fala nisso, a gente imagina dentro da fotografia ainda mais gerindo uma Uhum. equipe quando vê. Gerindo. Ou. O Prisma é um grande sonho, né? Exato, o Prisma é um dos projetos que nos tira um pouco dessa questão dos fins de semana, que para mim é o que tem pegado mais. Porque são 10 anos já nesse meio Ai, velho, fotográfico ele. e trabalhando na noite, digamos, trabalhando na noite, pô, Como tem sido o teu trabalho na noite, Gui? cansado, tem sido tá me deixando exausto. Desespero. Mas são quase 8 anos já trabalhando Aham. na noite, então, não sei vocês, mas eu tô cansado. O que vocês imaginam? Não sei se já pararam para pensar nisso.
Eu penso bastante, porque essa é uma pergunta muito boa, porque a gente acaba deixando da nossa família, do Exatamente. nosso fim de semana, para registrar outras famílias. E até quando isso é viável? E quanto vale isso? Exatamente. Porque hoje nós não temos filhos. Vocês têm. Aí vocês deixam ela para estar fotografando um aniversário de outra criança, muitas vezes. Um Exatamente. casamento de alguém. Sim. Às vezes uma festa, um 15 anos. Sim. Né? Como é que vai ser isso no futuro? A gente pensa bastante nisso e acredito que exatamente também é isso. Ter uma equipe de suporte, Sim. né, para cuidar da parte mais operacional e para que a gente consiga aproveitar um pouquinho mais. E claro, no futuro, acho que ter alguém para auxiliar durante o processo fotográfico no dia do casamento, né, para que a gente consiga ficar mais tranquilo. Sim. Até nessa linha, uma coisa que me bateu muito forte no Metamorfoses desse ano foi o Argos. Aham. A palestra dele, enfim, a questão de vida, mas é o que ele falou. A gente não pode só pensar no que a fotografia nos dá, mas o que ela nos tira. Exato. Então, a gente como pai fica pensando, a Lilian tem mais 6 anos de infância pela Uhum. frente. Depois disso é adolescência e a gente já perde o Adeus para controle. vocês. A gente parece que a gente começou ontem a empresa e faz 6 anos. Foi quando ela estava a caminho que a gente Sim. começou. Aquela questão de ela só tem mais 4 apresentações na escola. Aham. E aí isso começa a bater forte, assim. E por mais a fotografia é mega valorizado, a gente não tem. É um dos mercados mais bem valorizados, eu acho que tem. Sim. Eu não tenho o que reclamar, mas essa parte de vida, de propósito, a pirâmide enfim, família com base, eu acho, cara, não sei por quanto tempo, sabe? Uhum. E aí, às vezes, a gente, quando entra nessas paranoias, assim, fechou um casamento final do ano que vem. Será que eu vou estar bem no final Aham. do ano que vem? É. Nessa semana passada, novembro do ano que vem. O cara Sabe que, falta mais de um ano. claro que Exato. pra mim é muito mais fácil, já que, digamos que por enquanto eu sou substituível nesse sentido fotográfico, né? Como eu sou segunda câmera, é muito mais fácil pra mim aceitar que a gente, quando eu converso com as noivas, quem vai estar no casamento de vocês? Vai ser eu ou o Gui, mais alguém? Tão qualificado quanto? Isso porque já passamos por experiências, eu já tive questões de saúde que tive que me ausentar. Exato. Isso gerou um pouquinho de inquietude de algumas noivas. Então cara, a gente nunca sabe Já o dia de deixa claro. amanhã. Sim, por mais que eu que Então, fotografo somente o relacionamento começou Sim. com a Lê. então Então a Lê é a base para elas. a gente sempre deixa claro que vai um de nós. Uhum. O que, claro, não resume e nem resolve a questão que a gente trouxe, né? Mas é algo que eu já não penso como o Gui pensa, sabe, no novembro do ano que vem. Eu já não, tô de boa se eu não, sei lá, se eu Sim. acordar num dia que eu quiser ficar com a minha filha e tá tudo bem, tá no nosso contrato que alguém vai ir e se Deus quiser, como as coisas andam, a gente vai poder pagar o valor pra um freela lá fazer pra gente junto com o Gui ou 2 pessoas, sei lá. Enfim, Eu sou muito de Essa base planejamento, bateu né? forte. Eu sou muito de planejamento. sim. Então a gente mesmo agora, a gente já conversa sobre isso para planejar. Sim, sim. Um dos primeiros passos que a gente pretende fazer, não para agora, mas quando ter filhos, o que que vai acontecer? Então a gente E já a tá, gente compartilha isso. é, É um casal numa empresa é, que tem a essa gente, questão de a noite. primeira mudança vai ser ter alguém para fotografar conosco durante os eventos, Sim. para que um dia que a rede não possa mais fotografar, que vai ter um filho, uma coisa assim, aquela outra pessoa já está bem Sim. preparada, acompanhando a gente Uhum. há mais tempo, acostumado com como é que é o nosso fluxo. Pronto, essa é a primeira mudança. Mas sabe que provavelmente pra vocês vai ser, aspas, muito tranquilo, porque vocês são bem estruturados. Vocês usam ali o pipe, vocês têm um processo Sim. bem definido. Assim, Você sabe onde vocês estão, onde vocês chegam. Existe um funil por conta de toda essa Exato. organização da tua As chatice. minhas maluquices, né? isso Isso É. daí é a base pra tu colocar mais Ah, alguém. Se alguém A precisar gente se assumir, vai perguntar. ter um Exatamente. processo Porque bem daí tu vai dizer, ó, definido. aqui. Sim. Agora, quando a gente só simplesmente Executa. bomba e, cara, agora tem muito e tal, e tudo tu, não sabe como? Sigam aí que eu vou buscar a pizza. que Opa! chegou. Pizza! Não, nossa, isso muda totalmente, não. Sério, fica E a tranquilo, gente. fica tranquilo, É, sabe? Porque quando vocês decidirem, quando resolverem, vai ser, então vamos chamar alguém. Só que um conselho, se é que serve, a gente, desde sempre, fica olhando os fotógrafos de Camaquã, da região, Uhum. principalmente os iniciantes,
porque a gente sabe que a gente pode precisar a qualquer momento deles. Sim. Ou seja, já tá de olho. A Sim, gente já isso sabe. também. Hoje, se a gente tivesse, por algum motivo, que colocar alguém, a gente sabe quem a gente colocaria pra dentro da empresa. Exato. Já é uma pessoa que a gente é próximo, que a gente já contratou algumas vezes. Ou seja, saber quem é que tá do nosso lado mais um backup. próximo. A fotografia, um backup. Aham. Não que essa pessoa saiba. Essa pessoa não sabe que ela é o nosso backup. Exatamente. Exato. Vocês têm, assim, essa. Na verdade, eu não sei como é que é a fotografia em São Lourenço, no sentido. Tem bastante fotógrafo, São Lourenço. Ah, Dá não, pra acompanhar o fluxo de novos fotógrafos e tal. não tem tantos fotógrafos como Então, Pelotas, né? Mas eu acho que acredito que em São Lourenço não vai ter 10 fotógrafos. Claro, tem os estúdios mais antigos, que tem algumas equipes lá dentro, mas, tipo, fotógrafos que trabalham sozinhos, digamos assim, Uhum. Aí depois o não pessoal tem que tá 10. começando também. De evento. Pois é, mas aí que tá mesmo, não tem 10. Vai ter assim, ó, tipo, o Gui começou essa semana e fotografa só pros parentes dele, nem Sim, faz evento cobrando nem nada sim, assim. sim. Aí Sim. sim a gente não tem nem como saber, né? Não tem Cara, contato. esse é é o criaturinha que eu gosto de ficar olhando. Mas Essa é a criaturinha que eu gosto de. às vezes eles Vamos ver começam como é que é lá no essa interior, foto. na zona rural de não sei de onde. Como é que eu vou saber desse maluco? Claro, Sim. sim, exatamente. Por isso eu perguntei, dá pra Hum, acompanhar? Porque daqui a pouco o cara nem publica nada. Só é. Aqui a gente vai vendo, o Guilherme sempre fala, ó, tem um fulaninho que tá fotografando, ó. Eu quem? Ah, o fulano Na tal. verdade, isso de observar o mercado a gente fez desde que chegou. Quando a gente chegou na cidade, uma coisa que a gente fez sempre foi, a gente se interessou por o trabalho da pessoa, viu, tá começando, a gente chamava pra tomar um café. Sim. Tipo, a gente tomou muito café no escritório primeiro que a gente teve, com pessoas que a gente não Só conhecia. pra gente conhecer pessoas mesmo. É, isso é E massa. muitas vezes a gente consegue dar um auxílio, né? A gente vem com esse lado mais forte de empreendedor. E o pessoal, quando tá começando, é apaixonado na fotografia. Então a gente consegue dar um norte, assim. E sabe uma coisa que eu lembrei agora, nessa E questão só pra de finalizar, saiu chamar muitos amigos disso, inclusive. Aham. Então é uma coisa que a gente um quer seguir fazendo. afiliado, Um afiliado, inclusive. a gente, nessa função, olha só como conecta com o fato de a gente não beber só de uma fonte. Hum. Porque conhecer a cultura de Camaquã, os diferentes fotógrafos que tinha. Não é porque funciona para uma bolha social, vai funcionar para todas. A maneira de um e de outro. Sim. Mas ver a visão que a galera tem de outros fotógrafos. Sim. É muito massa. É muito massa. O que te impede de chamar? Vamos tomar um café, tomar um tererê, se tu estiver em Minas Gerais, É, sabe? já que é. E isso a gente acabou fazendo diretamente com cerimonialista, com decoradora. A mais amada, a mais amada. Uma delas, a gente co- combinou um café lá, ela disse, vem aqui. E no final da conversa ela disse pra gente assim, "Tá, mas o que vocês querem?" Aí, gente, depois desse papo todo, ela achou que a gente queria alguma coisa. Nada, a gente só queria conversar. Então, Uma das nossas melhores amigas hoje. Uma das melhores amigas, assim, tipo, é. de vir aqui em casa tomar um vinho. E assim saem muitas escalações. Mas eu ia fazer uma pergunta. Além de vocês, além da fotografia, tem hobby, alguma coisa? Curiosidade agora. Saindo do óbvio. Aqui em casa é música. Aqui em casa é Pensa. música. Lá em casa é quando? Quando vai fazer isso? Então, cara, Falta tempo. Não, pior que. Sim. aí a gente Não, pior bota a música enquanto tá trabalhando. A gente pior que realmente, tipo, a nossa rotina, a gente tem um fluxo grande Sim. de casamentos e de ensaio. Como o nosso mercado principal é casamento, a gente atende algumas empresas também durante a semana, mas como tem muito casamento, tem muito ensaio. Então lota a semana também. Sim. Normalmente a nossa rotina é assim, a Rê que cuida de todo o processo pós-fotografar, então ela que faz toda a edição, cuida dos álbuns. Então ela, todo dia, ela tem trabalho, Sim. né? E a gente Não tem normalmente, o dia. Sim, é, sabe? normalmente a gente Não. fica no estúdio até 9, 10 horas da noite. Ah, não. Todos os dias, né? Maçante. Eu mato um pouco de tempo, converso com a noiva, faço isso, faço aquilo, mas normalmente, É trabalho. eu invisto muito tempo no estudo, né? Então, Que bom que tu estuda. então eu consigo fazer isso. Como eu não envolvo com nada de pós-produção, Sim. ela que faz tudo, então a Teu hobby é gente. estudar, velho. É, Essa divisão foi uma das coisas que deu muito certo, né? uhum. Porque ele gosta de estar sempre estudando, ele precisa de tempo para E eu isso. Ele sou não pode estar curioso pra. envolvido com o É, operacional, com o Sim. processo, ele tem que ter esse tempo para ele conseguir Sim. estudar, para conseguir buscar. Mas às vezes, eu tenho que dar uma parada e até existe faz umas 3 semanas, eu acho.
que a gente, trabalhou assim, sexta, sábado, domingo e 4 eventos. Assim, a gente fez Uma 4 eventos coisa no final de semana. extraordinária. Aconteceu sem querer, porque trocaram a data de um evento e tal, e a gente tentou cumprir pra eles E não. aí Pra nós. apareceu outro, a gente já tá aqui, Já vamos lá. estamos aqui, vamos. O Guilherme trabalhou em 4 eventos, eu trabalhei em Uhum. 2 eventos. Domingo ele fez, eu fiquei com a Lili, porque daí não é. Eu Sim. queria deixar ela 2 dias, né? Sim. Enfim, depois daquele. Era sábado de noite, ele tava no segundo, ele. Terceiro. No terceiro. Ele me mandou. Ale, vamos tirar uma folga segunda e terça. Vamos não fazer Ah, nada. não, impossível. Aí eu, sim, com certeza, vamos. A gente Hum. sabe, nesse sentido assim, a gente sabe às vezes quando exagera, né? Bom, exageramos, vamos demorar. Segunda-feira, eu E sim, voltando, não só por nós, pela Lilian também. pela Lili, ficar com ela. Segunda-feira ela não levou ela na escola, a gente não fez nada. A gente passou o dia em Só casa, foi os em casa. O 3, que que rolou? fazendo nada. Vendo 10 TV, da, brincando. 10 da manhã, comecei a me Assim. sentir meio mal. 11, meio ansiosa. Será que é TPM mais cedo? Que coisa estranha. Uhum. Gente, eu desenvolvi um quadro ansioso porque eu não estava trabalhando e eu não tinha percebido. Ou seja, o trabalho Imagina, pode né? deixar eu adoecer. É. Na outra semana eu tava me matriculando na academia, porque pelo menos alguma coisa eu tenho que. A mais, A eu gente tava. começou a jogar vôlei agora, faz um mês. Pra Tá vendo se a gente sair, tá sabe? fininho, né? A gente não tá mais Não redondo. entendi a tua risada. Eu tô Ale, Não, concordando, eu tô não tô concordando entendendo. que a todo gente mundo... saiu do redondo pro oval agora. A gente tá no processo. Mas tu sabe que esse é um detalhe que a gente ainda quer trabalhar, Sim. mas a gente ainda Mas eu tá acho que isso. ajustando muita coisa ainda. Sim, a Eu gente acho que isso é um. veio tudo montar a empresa, né? Sim. Desenvolver o processo, Tudo é então a gente teve processo, então que priorizar certas coisas, então acabou mas eu quero a sacrificando. vida trazer. social, Esse é o ponto. adeus. Isso Ah, a não, gente não dá. compartilha, a gente tem uma veia de empreender muito forte, então Uhum. isso a gente tá sempre tendo ideia para otimizar isso, para fazer aquilo, Ideia estratégia de venda. Então isso não deixa parar. A gente. Se tivesse sobrando um dinheiro, com certeza eu colocava mais uma pessoa pra dentro pra É. poder colocar tudo em prática que a gente queria. Agora, meu novo filho é inteligência artificial, né? Meu Deus, Bah, o Guilherme é o melhor amigo também. aquilo tá me consumindo. Nossa, Tu diz dentro. Estudando? estudando. Tá, mas tipo para ferramentas Sim, ou tudo. GPT, sei lá. GPT também, ferramentas também, mas o GPT tá... Tem um financeiro pra me passar, porque, olha, eu baixei um que Não, tá só me zoando. de financeiro Ruim. não tem. De financeiro eu uso um Bah. aplicativo bem comum só para os lançamentos, entrada e saída. Ali contratou É que é um. pessoal, né? A gente tem o CRM ali pra fazer o do estúdio, tudo certinho Uhum. e tal. Entradas, saídas, contrato vai Uhum. automático. Mas o meu pessoal, eu tô. Não quero mais Excel, não quero mais ficar também sem. Não. Mas eu uso um A gente usa aplicativo o no mesmo celular, o mesmo Mas é que eu aplicativo. não acho um bom o suficiente. Ah, mas eu te Eu passo acho que eu vou depois, tá? pegar um CRM pra te passo controlar. depois. Eu fiquei meio que É muito fácil. acomodada demais com o fato do CRM ser muito bom. Já tá tudo bem organizado, as futuras entradas e tudo mais. Não, mas depois a gente passa um. Ou Bem simplesmente simples, bem porque eu me fácil. dedico mais pro financeiro da empresa do que pro meu próprio. Ali passa o dia movimentando as coisas. Sim, não, esse é bem fácil. Previsão, Eu uso olhando ele as até, entradas, eu uso o dia que elas chegam pra ver se vai para a fechar empresa e com... pro pessoa física também. Eu uso para as duas coisas. No celular dela da casa e no meu do estúdio. Essa parte Cada um de IA, cuida do... vocês têm usado no trabalho? Tipo, a Rê Sim. provavelmente tá Sim, usando pra edição, edição. Sim. Tipo, desde do Bah, Aftershoot até, sei lá, as máscaras do Light. Sim. tratamento Isso de tem. pele. Uhum. Mas dentro da gestão, o que você está usando? Da gestão, agora é o ChatGPT. Sim. ChatGPT tá dominando tudo Tá, né? e a gente tem especialista em todas as áreas praticamente. Sim. Todas as áreas a gente tem um. Tanto da área de criação de conteúdo, de roteiro, stories, nosso funil de marketing, Sim. eu tenho um analista de feedback e atendimento com Nossa. noivas. Eu tenho todo. Imagina uma área do negócio e a gente está desenvolvendo agentes para cada área. Ale É isso que eu começou tô agora. Eu tenho um que é para tentando legendas. entender. Eu tenho um É. que eu fiz para legendas e Só storytelling. entendendo Esse foi o primeiro que a gente criou. Sim. o agente, tu criou onde? Ou GPT. outros agentes? GPT. É que o GPT pode treinar uma conversa sobre um tópico específico. Sim. É isso. E é isso. Tu é. Hoje, todo mundo Ali daquela aba que tu diversificou. bota Sim. diversos... entendi. Diversificou muito a conversa do ChatGPT. Só que a maioria das pessoas utiliza o ChatGPT sem saber utilizar. Sim. Ele não é um Eu- Google que tu digita lá. Não, ele não é. A forma correta de usar ele é separar conversas por nicho, que tu aproveita melhor.
Sim. Dentro das conversas, uma conversa com a outra. Sim. Cada agente conversa com a Mas outra. cada um é específico. Mas cada No uma é sentido específica. de a de lá sabe que tu conversou tal com a Exatamente. outra. Por Tu exemplo, não tá falando É, Tem a de memória central exato. e tem os É como essa tópicos. conversa aqui, todo mundo sabe, mas É. um entende de Não um, o outro entende de outro. Isso aí, a gente desenvolveu cada agente para uma coisa. E aquele, aí como é que desenvolve? Não é só eu perguntar para ele, é eu dar conhecimento para ele. Sim. Aí que tá a diferença. Então, o meu agente de especialista em tráfego pago, eu preciso conhecer de tráfego pago. Sim. Não é só ele mandar as informações dele. E aí eu vou munindo ele É. de informações. Até a Lê, Cara, tu tá abrindo meu olho assim, não a Lê vi. perguntou sobre É forte, de né? onde Hoje tu... ele que me analisa minhas campanhas tudo. ChatGPT. A Lê perguntou, Tu joga tipo... print ou tu joga Eu só exporto o relatório, mando para ele e ele relatório? diz assim, esse aqui, aquele. Tchau. A Lê falou, tipo, de onde tu fez, porque a gente tem dado uma pesquisada, mas por exemplo, é uma plataforma que tu vai construir um agente de IA para atendimento, por exemplo. Uhum. Pega tipo Assis, Uhum. um agente generativo, um agente financeiro. Aí tem umas plataformas que a gente tá vendo sobre isso. Mas o GPT mesmo eu uso mais para, às vezes, para pesquisar coisa, porque Uhum. o Google tu tem influência dos patrocinados, ali não tu Sim. vai direto. Sim. Eu uso muito pro Mas para criativo. legenda, Muito pro criativo. legenda tem um que funciona muito O bem. Hoje segredo é eu tu só munir falo ele de informações. A Sim. gente Pra vida também, sabe? faz tudo com ele. Outras coisas da vida. Sei lá, um plano alimentar. Não plano alimentar, a gente foi pra praia com um monte de gente, falou: a gente quer aqui uma refeição pra tantas pessoas, tantas crianças, adultos, que Hoje, tenha churrasco, que tenha lasanha, que tenha. Me ajuda a fazer a lista de compra. todo o nosso atendimento com a noiva, quando a gente trabalhava, vocês também já falaram várias vezes que brincam que vocês era a empresa do não, Sim. era algo, Não, algo assim, não. né? É. Então nós também tínhamos uma experiência nessa empresa e a gente via tudo que poderia ser feito diferente. E a gente queria aplicar porque queria entregar um trabalho diferente, né? E hoje a gente leva isso mais firme ainda, né? E aí a gente tem todos os processos e a gente sempre pega muito feedback. E aí tem um processo que no final, depois que entreguei o álbum, passou tudo, muitas vezes é tipo 6 meses, um ano depois do casamento, a gente tem um feedback que a gente conversa com a noiva, Sim. que é um feedback anônimo que nós mandamos para a noiva com várias perguntas-chave que tem lá dentro. É um feedback um pouquinho mais comprido, né? E ela vai preenchendo, é anônimo. Interessante. Só que esse feedback, o que acontece? Eu pego esse feedback agora e criei um agente especialista em feedbacks e atendimento Sim. com a noiva. E ele faz uma análise e me diz. Ele faz uma análise e me diz, ó, Sintetiza a informação. sim, e aí ele me diz assim, ó, as tuas noivas gostam disso, não gostam daquilo, sentem falta disso, sentem falta daquilo. E aí Perfeito. eu tenho esse feedback pronto. O que eu vou mudar no próximo ano, quando a gente atualizar alguma coisa? Tudo Sim. Tu já personalizado tem uma ideia com o pra que a onde... noiva Uhum. procura, com o que a noiva quer. Claro. Perfeito. Aí como é que a gente cria os nossos anúncios? Eu vou no meu especialista de tráfego pago, de roteiro, e digo assim pra ele, ó, entra lá no meu especialista, que eu chamei de sussurros, que ele escuta os sussurros da noiva, entra lá no sussurro e pega todas as ideias que as noivas gostariam e cria roteiro pra mim com aquelas ideias. Pronto. Ele faz Perfeito. todos os meus Perfeito. roteiros. Excelente. Bah, tá louco, genial. É Muito bom. uma visão bem estratégica, sabe? Tu Sim. aprendeu como utilizar a ferramenta bem utilizadas. Eu ainda tô achando que é Google. Eu ainda tô aprendendo com ele, como tudo, né? Ele vai aprendendo e vai Mas ele repassando, desenvolve. filtrado. Eu uso muito como Google, muito mesmo, para comprar coisas técnicas. Sei lá, eu queria saber qual era o tamanho da saída do vídeo da 5D. Uhum, Vou ali porque eu Sim. sei que eu vou ter uma resposta direta. uhum, Mas dentro do nosso trabalho tem mudado muita coisa, né? uhum. Principalmente todos os processos que eram, para mim, chatos, que eu não gosto de editar, por exemplo. Não sei se... Eu acredito que seja o teu caso. Não, eu não gosto. Então isso tem mudado bastante e eu acho que o futuro, eu acho não, já está sendo, né? A gente já está nessa parte que a IA vai vir substituir tudo que é processo que é padronizado, que é lógico, ela vai conseguir substituir. Eu acho que o atendimento ainda para mim é uma dúvida sobre, por mais que seja bot, é generativo, ele entende, mas ainda é um robô. A gente está falando de casamentos. Mas vai. Não, vai. Já tá, em Sim. boa Vai. parte. Ah, Para tem- quem tem Vai, fluxo consegue alto, passar principalmente. informação suficiente. eu que estudo muito e estou bem inserido em mentorias e do pessoal do marketing digital valendo Sim. mesmo assim, o pessoal lá já está usando e Então, a IA tá fazendo ligação É. de venda. é Não fora te sério. mostrei. Ah. Mas Um especialista Com o conhecimento da Sim, criaturinha que tu, tem que ter o tu conhecimento. treinou. O pessoal Treinou tem a que- gente que O tá fazendo pessoal a tem que ligação. desvincular, Os dados. ó, vocês usam como Google. O que a gente pensa? O Google sabe tudo.
Assim. Então não dá pra gente criar um agente lá de atendimento, pronto, esse agente vai ser o perfeito. Não. Tu vai ter que falar como tu quer atender, quem é tua noiva, quais os problemas, as exato. dores, as ambições dela. Tu tem que munir tudo de informação. Claro, isso É. é mais Que aí ele sim vai atender moldado no que tu ensinou e no que a noiva. Qual Sim. o como eu perfil quero da que tua ele noiva. atenda. É, Uhum. essa é a E isso diferença. é Só uma que isso coisa. não é 4 mensagens, né? Dá Não. trabalho. Dá É que muito nem trabalho. É treinar tu jogar o teus FT processos. Chute. Sim, é tu jogar É. teus processos pra uma IA pra entender. Só que isso toma bastante tempo. Por isso que. E isso é até uma coisa que eu vejo que as pessoas da nossa área pecam muito em não construir esse processo, sabe? Uhum. Acredito que vocês tenham eles bem estruturados. E eu acho que o follow-up ali é o principal, que o pessoal Uhum. peca Sim. demais. Eu não preciso ter um CRM. Eu posso. Só se tu lembrar. fizer- Cara, faz Uma no papel notinha. e funciona, mas pede um retorno. Aham. E eu falo pra ler o quão importante é. Eu palestrei na Power e falei sobre isso Uhum. lá na mentoria. E esse dia a gente estava num workshop eu palestrei, falei sobre o processo, disponibilizei tudo que a gente usa aqui, todos os processos do estúdio, roteiro de atendimento, tudo. Pessoal, e aí a gente tava numa palestra da Banlec, lá pós-metamorfose. Aí eu olho pra frente num computador aleatório o logo do estúdio, processo de atendimento. Usando. Eu Nem me trocou o sentiria logo. muito bem, eu ficaria feliz A de ver, mentoria né? foi em 2023, Uhum. 2 anos. Ah, Pra te ver quando a pessoa entende que funciona, tipo, Funciona, abre né? horizontes, sabe? hoje nós temos processos de Tudo. Bem definido. tudo. Desde antes da noiva nos chamar, Sim. tem processo, né? O atendimento, como eu falei, a gente cuida da noiva mesmo antes de estar no casamento. Então a gente cuida dela no atendimento, na conversa, alertando ela de possíveis problemas que ela vai ter. Sim. A gente alerta, a gente faz todo esse acompanhamento para que quando chega no casamento, tudo seja maravilhoso. Os Sim. casais possam aproveitar, dançar, pular. Porque é isso que a gente quer. É tão ruim estar fotografando um casamento e o casal tá lá meio, corre pra cá, corre pra lá. Sim. Então a gente É cuida de péssimo. tudo pra depois, quando finalizar, né? Quando conseguir fotografar o casamento, ir pra casa bem tranquilo. Até mesmo, tipo, os follow-up que a gente faz. Tipo, a noiva mandou mensagem, a gente vai lá, bota no CRM, uma semaninha. Chama ela, Uhum. ó, e aí? Deu uma olhadinha, conseguiu conversar com o noivo, tem alguma dúvida, ficou alguma dúvida? Ah, tá. Muitas vezes é esquecimento, né? Sim. Muitas vezes a noiva manda mensagem, 1000 coisas pra Sim, saber. Eu vou não, casar pode ser. só ano que vem. Procurar, Só ano que vem. e aí acaba ficando, né? Muitas vezes elas acabam, pela correria do dia a dia, nem percebe que tinha uma mensagem para responder, alguma coisa. Agora mesmo, a gente tem atualização de valores em junho, né? Dia 1º de Sim. junho a gente atualiza. E o que a gente faz? A gente manda mensagem para todas as noivas que chamaram a gente, diz assim, ó, fulaninha, tu tinha me chamado, ainda não fechou, Sim. dá uma pensada, se quer fechar, porque dia 1º de junho acaba esse valor. Começa valores novos. Ninguém gosta de falar que aumentou, Que é né? valor novo. Mas assim, ó, é preciso falar porque para continuar oferecendo o que a gente oferece, tem reajuste. Tem Sim, inflação sim. que tá aí. Claro. Então a gente precisa sempre Sim. oferecer. E a gente sempre fala, ó, a partir do dia 1º, então o mês de maio agora é todo para follow-up. Só Sim. para isso. Então a gente Uhum. faz, muitas vezes até anúncio a gente faz falando disso. Ó, vai sim, atualizar sim. o preço, alguma coisa. Porque às vezes tem alguém que nem me mandou mensagem ainda, E mas que tá daí se pensando. liga, sim, Só que tá, tipo, Ah, essa é bem deixando. clássica. Aham. Tá deixando, né? A gente manda anúncio, ó. Dia 1º de junho, vai atualizar o preço. Se tu tem interesse em nos contratar, manda mensagem até lá. Pronto. Isso é um acompanhamento e uma transparência da nossa parte, Sim, né? com Pra certeza. mostrar, ó, eles só não vão me passar pra trás, querendo me cobrar mais depois. Não, é uma transparência. É verdade. Essa parte de CRM, Uhum. vocês acabam ficando com os dados de tudo, seja ficam os dados do cliente, o que ele entrou em contato, ou tudo mais. Vocês já chegaram a usar isso para alguma campanha? Tipo, eu peguei todo mundo que entrou no último no último ano em contato comigo sobre ensaio gestante ou família e vou fazer uma campanha Dia das Mães. Uhum. Já chegaram a usar? A gente usou algumas vezes e fica pensando que eu acho que esse é o principal motivo de tu organizar no CRM. Além de tu ter a Sim. organização, Uhum. mas tu ficar com esses dados para campanhas futuras, Sim. enfim. A gente não utiliza porque a gente não faz campanhas Sim. em datas comemorativas, né? Lá no início do estúdio, a gente fez 2 datas comemorativas. Eu acho que a gente usou essa fonte dos dados ali, Fez né? isso. É que, na verdade, vamos mudar, de repente, a frase, por exemplo. Não vamos falar a data comemorativa, vamos usar para ajudar em junho e julho, que baixa o sim. ticket. Então, vamos inventar umas campanhas em junho e julho. Campanha de quê? Não sei. Pode ser das noivas. Sim, o CRM o tempo todo tá Sim. rodando, tipo, principalmente
Roda pra aquela pessoa que não fechou, né? Aquela pessoa que não entrou, mandou mensagem, não fechou, sempre vai ter algo aparecendo pra ela. Sim. Alguma coisa vai aparecer. Tipo, quem tá livre de mim é quem já contratou. Quer te livrar de mim? Que aula, hein? Contrata. Que aula. Mas eu tô com fome, quero pizza. Eu só vamos falar um pouquinho do Metamorfose Pelotas? Vamos. Que Verdade, Que hein? não felicidade. foi. Esse episódio vai sair antes de ter a pré-estreia, eu ia falar, A pressa. o pré-lançamento. Mas o Metamorfose, as 2 primeiras edições foi lajeado, né? E depois indo pra Serra. Uhum. Eu entendo que pra quem tá começando é muito difícil tu confiar num congresso, num curso de alguém e se deslocar a 600 quilômetros do lugar de Pelotas. Então acho que essa edição aqui vem pra mostrar, principalmente pra quem não conhece esse mundo de congressos, o poder que isso tem e pra cativar e unir mais a região, né? Como a gente falou, a gente mora a 80 quilômetros um do outro, só que a gente se conheceu a 400 quilômetros Aham, daqui. exato. Então, o que Que esperar doido. de Pelotas, eu acho que é unir esse pessoal. A gente tem uma cidade rica demais em fotografia por conta de ser uma cidade universitária. Eu sou natural de lá, então eu sinto falta antigamente, eu me sentindo um velho falando antigamente, tinha os grupos que às vezes era de fazer um churrasco, mas tu Aham, trocava uma ideia. sim. Hoje acho que nem isso a gente tem. Então, o Metamorfoses. Até uma pergunta pra vocês, o que sentiram mais no Metamorfoses? Pra nós foi a gente não foi na primeira edição, a Uhum. gente foi na segunda e a gente pegou um pós-enchente que pra gente foi um baque. Sim. O Metamorfose que Foi. nos pegou no colo e nos botou na fotografia de volta. E a gente Foi um tava abraço, foi um totalmente fora. volta pro prumo, volta pro, sabe? Foi bem forte pra nós. Pra nós, o Metamorfoses, a gente sentia muito sozinho. É exatamente essa a palavra. Como a gente estudava muito, estava sempre em tudo que é evento de fotografia, de qualquer outra área, a gente ia muito, viajava muito, a gente saía daqui, ia pra Serra ou ia para algum Sim. outro lugar mais longe um pouco, nunca tinha ninguém. Então, o sul do nosso estado parecia que era só nós que existia de fotógrafo, não Tipo tinha assim. outro. Nós íamos lá, ninguém. E quando a gente foi no Metamorfose, nossa, a gente encontrou vocês, encontrou o Antônio ali de Pelotas, a e gente precisou quantos ir lá outros pra fotógrafos. Lajeado pra se Foi- encontrar. Quanto outras amizades a gente fez de pessoas também distantes daqui, Sim. mas lá no Metamorfose, lá sim, lá teve essa união, né? Pô, agora tá em Pelotas aqui, na porta de casa, né? Literalmente. É uma boa oportunidade para quem nunca participou de um evento, saber o que é. Que tem certeza que Sim. essa pessoa ir lá em Pelotas vai querer ano que vem no Vai evento querer, oficial. vai querer. E ver que trabalhar com fotografia vai muito além disso. Sim. Fotografia é apenas um pedacinho desse quebra-cabeça todo que é uma empresa de fotografia. Sim. Então, Vamos deixar aqui deixar o então, né? convite. Deixar o convite para que, bom, você tá vendo isso antes do dia 19 de maio, a gente pode nos chamar, Eu vou deixar o WhatsApp aqui na descrição. Meu. tá certo? E perguntar sobre o Metamorfose Pelotas, porque a gente tem um grupo exclusivo De pra- pré-lançamento. pré-lançamento que vai ter algumas vantagens em quem estiver nesse grupo. Nós faremos uma reunião, dia 19 de maio, onde essas vantagens vão ser apresentadas. E Todo olha, já valor, garanto que basicamente vale a pena. Todo valor investido vai ser convertido em vouchers, em vantagens, tem alimentação, tudo por menos de R$ 200. Então, se tu é da região e tem interesse, chama aqui que a gente te joga lá pro grupo. Na verdade, tu vai estar recebendo pra ir no evento, né? Se tu. Se calcular bem, Tu vai estar recebendo Pô, tá louco? Não, vai estar recebendo, né? então tá, gente. Obrigado, Sério, obrigado muito por obrigado. vir A gente aqui. só tem que agradecer pelo convite. A gente ficou muito feliz quando vocês nos convidaram e foi um prazer E não enorme. vai Experiência ser, nova, né? não vai ser a Coisa primeira boa. vez. Ah, tomara que o pessoal Sim. goste, que a gente volte aqui, com certeza. A gente quer fazer uns modelos intercalados, vamos trazer tu e a Renata, botar a Rei e o Antônio, sei lá. Sim. Começar a trocar. troca Só as meninas. As meninas. Por que não? Exato, Um papo exato. de menina. Versão Girls. Prisma Girls. Mas enfim, gente, muito Capaz. obrigado. A gente que A agradece. gente que agradece Obrigado. mesmo. Enfim, Vamos deixar as redes de vocês aqui Na na descrição, descrição. então. Uhum. E galera, não escreve, né? Não esquece de se inscrever, de ativar o sininho, de deixar o like, porque a gente faz isso com muito carinho. E a Goima está aqui pra apoiando esse episódio. apoiar, pra dizer,
façam, continuem conversando sobre coisas boas, não fica aí na esquina falando mal da vizinha. Vamos falar sobre business, sobre vida, né? Então, obrigada por assistir até aqui. Um beijo, até logo. Falou, tchau, tchau. Pessoal, sejam muito bem-vindos. E só aquele clichê, a gente está muito feliz por ter vocês aqui hoje. Can't stop, addicted to the shindig. Chop top, it says I'm gonna win big. Choose not a life of imitation. Distant us into the reservation. Deep funk the pistol that you play for. This pump the feeling that you stay for. Você precisa dominar o teu produto ou dominar o serviço que você vende. Ah, Márcio, mas isso é o básico. Não, gente, deixa eu dizer. Tem gente que não conhece o produto que vende. Excelente. É incrível. Incrível. Devia ter sensacional. Esse projeto é incrível, é muito inovador.